Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. E hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 10. Se você está com a sua Bíblia ao seu alcance, já abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: o título da minha Bíblia é Saul é ungido rei. Samuel apanhou um jarro de óleo. Lembra que ontem, na leitura de ontem, Samuel encontrou Saul, ou Saul encontrou Samuel. Deus já havia avisado Samuel de que ele encontraria Saul e que Saul era o escolhido para ser o rei de Israel e que Samuel deveria convidá-lo para um banquete, né, de um sacrifício que seria feito. E lá Saul foi tratado com muita dignidade, colocado no lugar de destaque, recebeu uma porção de honra do banquete e dormiu, né, na casa do Samuel. E agora, ao amanhecer o dia, o Samuel conversou algumas coisas com Saul. E aí, então, o versículo 1 diz: a Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Samuel ungiu Saul e declarou-lhe líder, ungido por Deus para liderar a herança do Senhor, que era uma referência ao povo de Israel. Verso 2: hoje, quando você partir, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel em Zelzá, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então Samuel deu um sinal para Saul de algo que iria acontecer, para ele confirmar que ele realmente era escolhido para ser o líder ou o rei do povo de Israel. Versículo 3: então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Segundo o sinal que Samuel está dando a Davi, que quando essa profecia acontecesse, era uma maneira dele saber que realmente ele era o escolhido por Deus. Verso 3: depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Olha que palavra bonita, né? Boa. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Então, terceiro sinal, o encontro com os profetas, e o próprio Saul seria tomado, né, possuído pelo espírito dos profetas, né, e iria profetizar junto com eles. Versículos 8: vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga a você o que fazer. Então, Samuel marcou um novo encontro com Saul dali a algum tempo, né? Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, agora o primeiro sinal, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Então aqui ele começa falando
menciona o último sinal, que foi o de que Saul profetizaria juntamente com os profetas. Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Causou-se uma admiração o Saul no meio dos profetas. Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. Tio de Saul falando com ele, perguntando o que ele tinha de fazer, e Saul respondendo. O que Samuel disse a você? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Então, Saul não contou para o seu tio o assunto do reino. Falou sobre que Samuel tinha declarado que as jumentas já tinham sido encontradas. Versículo 17. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e disse a eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Samuel aqui está recordando o que Deus havia feito na história, pelo seu povo. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós, por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Então Samuel não começa dizendo que o rei já tinha sido escolhido. Ele faz uma espécie de um sorteio perante todo o povo, para que fique evidente o homem escolhido perante os olhos do povo de Israel. Versículo 20. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Ele fez uma espécie de sorteio e agora a tribo de Benjamim foi escolhida, justamente a tribo da qual Saul fazia parte. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido, que era um antepassado aí do Saul. Na verdade, o pai de Saul. Aliás, avô de Saul, que era o clã de Matri. O pai de Saul era Quis. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. E isso aqui é engraçado até. Consultaram novamente o Senhor, ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Eles consultaram ao próprio Deus. Samuel liderou isso aí, E Deus revelou que o Saul estava lá no meio da bagagem. Não estava no meio da multidão lá. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. A altura do Saul era impressionante. Isso aqui é bom ser lembrado quando ele é desafiado pelo Golias lá na frente. Nós vamos fazer menção disso. Versículo 24. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então, a aparência física, a altura do Saul era algo que chamava a atenção e destacava no meio do povo. Então todos gritaram: viva o rei! Pronto, agora o Saul está declarado rei pelo povo. Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Inclusive, alguns acham que, se não o total dos livros de 1º e 2º Samuel, tenham sido escritos pelo próprio Samuel. Posteriormente, alguém pegou esses escritos e reuniu, reorganizou e talvez acrescentou alguns dados que alguns acham que seria improvável que Samuel tivesse escrito. Mas aqui é dito que Samuel escreveu um livro com as leis do reino. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. É claro que não é esse livro de Samuel que a gente está lendo, que é o livro da lei do reino. Mas
Isso dá margem para o fato de que Samuel escreveu algumas coisas e provavelmente o próprio livro que leva o seu nome. O livro pode levar o seu nome por contar a história do próprio Samuel, porque ele era o último juiz de Israel, foi quem escolheu o primeiro e o segundo rei de Israel, que sucedeu, e o rei que sucedeu Saul, que foi Davi, também foi foi ungido pelo Samuel. Ou então porque ele tenha escrito o livro, ou porque conta a história dele, ou porque ele tenha escrito o livro, ou pelo menos parte, ou a maior parte do livro. Verso 26. Saul também foi para a sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Agora Saul tinha a missão de organizar um reino que estava começando do zero. Verso 27. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Houveram esses que aqui é chamado de vadios, que desprezaram o Saul. Esse reizinho fraco aí não pode nos salvar, até porque Saul ainda não tinha uma estrutura, não tinha um palácio, não tinha um exército. Agora esses homens corajosos que o seguiram começaram a formar o primeiro exército de Saul, e quando nós vemos as guerras, que Saul liderou, nós vamos ver que em muitas ocasiões o número de soldados dele era muito pequeno, E aí esses homens o desprezaram. E às vezes, pessoas escolhidas por Deus são desprezadas, porque muitas vezes Deus escolhe, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Então, às vezes, Deus escolhe pessoas que não são populares, não são boas para falar, ou não têm muito poder econômico, coisa assim, justamente para manifestar o poder de Deus na vida e por meio da vida daquela pessoa, Isso é muito confortante para todos nós, que não somos tão altos quanto Saul, ou que não temos outros atributos que outras pessoas famosas têm. O importante é que Deus nos escolheu para sermos discípulos do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos orar? E aí, não saia sem deixar um like nesse vídeo, comente o que você achou dessa leitura, compartilha ele aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais. E se não está inscrito no nosso canal, se inscreva e continue acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus, ok? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela noite de paz, pelo novo dia, pelo acordar com saúde, pelo lar, pela família, pelo conforto da nossa cama, pelo pão de cada dia suprido nossa mesa, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de cada dia da sua família. Obrigado, meu Deus, por poder começar esse novo dia aqui, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, compartilhando esses momentos uns com os outros. Obrigado por esse meio de comunicação que nos propicia esse vínculo, essa ligação uns com os outros em torno da sua palavra. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta hora, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, fazendo milagres na vida daqueles que estão enfermos, preservando a saúde de quem está saudável. Ó Deus, se quer usar os médicos, os medicamentos, as internações, até as cirurgias para curar os enfermos, seja feita a sua vontade. Manifesta graça sobre aqueles que estão desenganados pelos médicos. Faça milagres a favor do seu povo. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, que em cada lar, ó Deus, haja paz, amor, alegria do Espírito Santo, humildade, paciência, que essas virtudes espirituais norteiem os relacionamentos dentro dos lares, para que os lares sejam verdadeiros templos de adoração ao Senhor Jesus. Ó Deus, lugar de aconchego, de segurança, de crescimento. Ó Deus, para cada membro da família, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo-os prosperar.
Ó Deus, no seu trabalho, na administração dos seus recursos, dá sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado aos seus servos. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja, meu Pai, sobre aqueles que estão desempregados, abrindo portas de empregos para eles, dando, ó Deus, sabedoria para cada um administrar os recursos, especialmente aqueles que estão endividados, para que sejam libertos da situação de endividamento. O Senhor dê soluções financeiras. Ó Deus, para que o seu povo viva com liberdade, com abundância, com liberalidade no seu reino. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas, cada congregação local, sobre os pastores, sobre os líderes da igreja. Aviva a sua obra no meio dos anos. Chama o seu povo para o caminho da santidade. Ó Deus, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Ó Deus, seja com a obra missionária, com cada missionário, aqueles especialmente que estão em campos onde é proibido pregar o evangelho, onde eles podem ser perseguidos, presos, expulsos do país ou até mortos. Ó Deus, em nome de Jesus. Dê sabedoria, proteja os seus servos, faça frutificar o seu trabalho, supra as necessidades, ó Deus. Levanta intercessores, levanta mantenedores com recursos econômicos. Ó Deus, levanta novos vocacionados para que este evangelho do reino seja pregado no mundo todo em testemunho a todas as nações. E então venha o grande e glorioso dia do nosso encontro com o Senhor. Ó Deus maravilhoso. Tudo isso pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. O privilégio de fazer parte do seu povo, livre acesso à sua presença. Ó Deus, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, em tudo quanto fizermos nesse dia, que possamos levar a bênção do Senhor para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então é isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui lendo 1 Samuel capítulo 11. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.